Gustavo Machado foi no Vilela falando com o conservador, né? É isso? Sobre aquele assunto que move o coração do direitista brasileiro: liberdade de expressão. Vamos ver agora. Bem, acho que, Gustavo, num país que onde reina a insegurança jurídica como o Brasil, dominado por circunstâncias bizarras que cercam o Supremo Tribunal Federal, todo o sistema de justiça brasileiro, que hoje se vê nas mãos de autoridade. Eu odeio. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Essa palavra, né? Mas é disso que a gente tá falando. Autoridades não eleitas não tiveram um voto sequer de ninguém, nem seu, nem meu, nem da Bárbara, nem do Rogério, nem de ninguém que tá aqui. Mas peraí, tu quer que toda autoridade então seja votada? Então, tipo, polícia tem que votar no policial, tem que votar no delegado, tem que votar todo mundo? É um eterno voto pra tudo? É um Big Brother da vida? Existe um clima como esse que a gente viu agora. Eu não preciso provar pra ninguém, acho que o Rogério Vilela acabou de demonstrar isso inequivocamente, né? Você quer que derrubem o meu canal? Paulo Figueiredo tem um canal derrubado, Timeline teve o canal derrubado recentemente. Várias outras pessoas, jornalistas, são e continuam perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes. Eu não consigo conversar sobre grandes questões alusivas aí ao desenvolvimento nacional sem colocar a liberdade de expressão como tema fulcral e primordial dessa nossa análise, porque primordial. Onde eu não consigo me expressar, fica difícil desenvolver qualquer coisa, né? Principalmente considerando que a gente está no reino da incerteza. Você não sabe o que você vai falar para desagradar o Alexandre de Moraes, o Supremo, o PGR, o delegado da Polícia Federal ou qualquer pessoa do sistema de justiça. Pô, isso aqui é legal, aqui ó, eu vou ao longo desse corte, eu vou tentar fazer um paralelo, que olha só, tudo que ele alega, que ele não consegue expressar, porque ele aparentemente tem medo do Alexandre de Moraes, do PGR, parará, é o que todos nós, pobrinhos, eu e você, homens pobres e pretos do Brasil, sentimos com polícia, com a polícia normal. Se a gente não superar essa fase que a gente tá vivendo no Brasil, qualquer coisa que você falar pra mim, inclusive, poxa, Marco, eu acho que a solução correta seria caminhar por esta linha. Se você não passar isso com o STF, que hoje se sobrepõe ao Congresso Nacional, a governadores, a prefeitos, a deputados estaduais nas assembleias legislativas e a vereadores, e tudo isso eu tenho precedentes e decisões e jurisprudência do Supremo a respeito, né? Do Muro da Cracolândia a morador de rua no município de Balneário Camboriú, câmera em policial aqui no governo do estado de São Paulo, a questões financeiras em Minas Gerais, quer dizer, tudo isso dirimido, invadido pela Suprema Corte do Brasil, com protagonismos diversos. O Alexandre de Moraes é o protagonista da perseguição e o melhor exemplo de censura que existe hoje. Mas você tem exemplos como Gilmar Mendes, Flávio Dino, dando entrevista que nem um bando de maluco, falando sobre problemas nacionais relacionados ao desenvolvimento nacional, inclusive com o Hugo Mota falando. Um cara do Centrão que janta com o Alexandre de Moraes, que janta com os ministros do Supremo, falando, eu acho que tá começando a ficar demais. Na minha humilde visão, já ficou demais faz muito tempo. Desde 2019 a gente vê esse protagonismo bizarro da Suprema Corte. 5 minutos para a resposta, Gustavo. Sim, depois réplica, essas regras. A réplica 3 minutos para ele. A gente vai alternando. Eu realmente não acredito que o judiciário no Brasil, nenhum dos países principais do mundo, capitalistas e tudo, seja neutro, imparcial. Isso evidentemente não existe. Não é verdade para Alexandre de Moraes, não é verdade para o Mendonça, não é verdade para o Nunes Marques, não é verdade para o Gilmar Mendes, não é verdade para o STF, que aliás é uma parte do judiciário que funciona por indicação política feita pelo presidente da República, que tem um aval ali, evidentemente, do Senado. Tem aval do Senado, passa pela famosa sabatina do Senado. Da Câmara, mas claramente já é um órgão que ele não apenas não é eletivo, mas ele é construído por eleição feita pelo presidente da República, ou seja, é a instância máxima que está a serviço da manutenção do cargo supremo que nós temos no Brasil aí. Isso para não falar no judiciário no seu conjunto. O judiciário, além de não ter eleições no judiciário, eu acho que justiça deveria ser eleita com cargos revogáveis, não acho que justiça tinha que ser cargos efetivos, permanentes, penso que as remunerações tinham que ser compatíveis com a remuneração de um trabalhador qualificado no Brasil. Tem até uma reportagem que ficou famosa do UOL nas últimas semanas, sobre o que tem de juiz de primeira instância faturando de verba do governo é absurdo. Um monte de juiz de primeira instância, galera, ganhando R$500 mil por mês. Aí
aí, amigo, é foda, né? Eu não tenho... Fora que quando um juiz comete um crime, o máximo que acontece com ele é você será aposentado compulsoriamente, ganhando o salário integral. Olha só, imagina que o juiz tá ganhando, sei lá, 30 pau por mês. Se ele fizer uma grande cagada, o máximo que vai acontecer, ele vai ser condenado a se aposentar ganhando este salário por mês. Louvor nenhum a fazer o sistema judiciário, nem brasileiro e nem aqueles outros que dominam no mundo, em particular o STF. Embora a insegurança jurídica é a condição que domina para a enorme maioria da população do Brasil. Hoje você tem, por exemplo, eu não estou com a estatística gravada do número de presos no Brasil hoje, mas é da ordem da casa de 1 milhão, um pouco menos do que isso a última vez que eu vi, 70% sem julgamento, por exemplo. Você tem uma situação onde a advocacia pública é uma coisa de quinta categoria, a enorme maioria das pessoas não tem como pagar advogado, recebem processo de todos os lados e não tem condição de ter uma defesa que seja razoável, que seja competente. Não acho que Alexandre de Moraes seja neutro, não acho que ele é o paladino da democracia e das liberdades e etc., mas eu devo admitir que Bolsonaro e seu governo fez um esforço muito grande para dar razão ao Alexandre de Moraes no aspecto que diz respeito todas as investigações que se Que copinho é esse, cara? Copinho de vampiro, né? seguiram depois e mostraram que o 8 de janeiro não foi, como estava na cara desde o começo, né? Manifestações espontâneas, tão poucas ocupações que ocorreram antes, como houve não apenas um plano de um golpe de Estado no Brasil a ser executado naquela época, como ele foi colocado em execução, só não deu certo, porque forças fundamentais para que ele fosse levado em execução não apenas não se dispuseram a tal, como inclusive ameaçaram de prender o presidente e reagiram naquele momento, né? Então fizeram um esforço grande, porque várias medidas do Alexandre de Moraes, várias com grau de arbitrariedade grande, não concordo com todas de forma nenhuma, já iniciou com processo das fake news, com uma justificação jurídica bastante fraca, isso não há a menor dúvida, mas sempre com aquele pressuposto de que estava em questão a possibilidade de um golpe, retirar o mínimo de liberdades democráticas, que já não são muito grandes, tanto no Brasil como em boa parte dos países do mundo, mas diante das coisas que se mostraram absolutamente corretas, inclusive confessadas diante da Câmara, simplesmente porque era o comandante do Exército na época, que narrou tudo o que aconteceu e que foi lá colocado lá, inclusive pelo presidente Bolsonaro, né? Embora o suprassumo da insegurança jurídica realmente eu vejo nesse projeto de anistia que está sendo colocado agora, né? A gente pode até discutir sobre ele depois. Esse é o suprassumo da insegurança jurídica, porque trata-se de anistiar fatos que aconteceram no passado, né? Fatos que aconteceram no passado, ou seja, uma lei que vai ser aprovada agora, mas que ela retroagiria, né, para ser aplicada para fatos que ocorreram aí há 2 anos atrás, há 2 anos. E o pior, cara, isso é um absurdo, né, cara? Sabe o que é pior? É porque, vai lá, se a gente for parar pra pensar no argumento que o Marco Antônio ali, né, sobre esse papo de a gente estar sujeito a juízes que não foram eleitos, esse é o argumento dele, né? Olha os políticos eleitos, cara. Olha o que os caras estão votando, irmão. Eu não sei, cara. Nessas horas eu fico só triste, assim. Eu olho pro Brasil e fico, mano, salve-se quem puder. E, de novo, isso não é uma coisa só do Brasil, tá? O mundo capitalista é assim, cheio de injustiças descaradas. Anos e poucos atrás, e não para os que vão acontecer daqui para frente. Sem falar em outras bizarrices de diversas naturezas. Então, eu não sou lá grande defensor de Alexandre de Moraes do STF, muito pelo contrário. Não acho que seja neutro. Acredito que tem posições políticas. Seu passado indica até uma certa vinculação a Michel Temer, como o Gilmar Mendes tem ligações muito fortes com o PSDB, por exemplo, com o Temer e o PMDB, outros com o PSDB, é o caso da ministra lá de Minas, que eu me esqueci o nome agora, que inclusive já saíram depoimentos com vários contatos diretos. Não acho que tem ninguém neutro ali, tanto é que eles foram colocados lá por presidentes da República, né? Foram colocados lá os que estão hoje, os mais velhos ali, FHC, boa parte pelo PT, Dilma, Bolsonaro e agora Lula de novo. Sem dúvida, eu acho que a liberdade de expressão ela é fundamental. Agora, a liberdade de expressão, evidentemente, que também se pode cometer crimes com expressão. Eu não tenho condições de falar do seu canal, das coisas que você está dizendo, porque eu realmente não conheço. Mas, em abstrato, claro que eu estou a favor das pessoas se manifestarem, dizer o que pensam a respeito do STF, dos ministros A, B, C e D. Por exemplo,
Acho absurdo várias coisas que o Monark falou, mas não acho que o canal dele deveria ter sido fechado. Só para dar um exemplo aqui, não concordo que o canal dele deveria ter sido fechado. Se alguém cometer um crime falando, exceto se ela diga que o canal está a favor, está a serviço de um determinado crime, exceto nessa condição, a pessoa tem que ser julgada pelo crime que ela cometeu, ainda que em palavras, mas não necessariamente fechando o veículo de comunicação que ela tem. Né? Então... E é por isso que a gente é a favor de uma legislação que force ao YouTube, por exemplo, como o Instagram, TikTok e tal, a darem conta dessas atitudes que eles fazem. Porque, cara, senão os caras fazem isso, eles fazem o que quer, quando quer, e ninguém nem sabe o que aconteceu. Não vamos esquecer que na época da PL sobre a regulamentação, elas agiram, no mínimo, de maneira esquisita, reduzindo drasticamente o alcance de qualquer publicação que era contrária ao intuito delas e favorecendo aquelas que eram favoráveis. Inclusive com muito influenciador grande aí, que basicamente leu o briefing que rede social mandou. Eu tive conteúdo no TikTok que ele foi literalmente assim, ó, zerado de alcance. Eu fui lá e troquei o título por um título dúbio e o vídeo voou. Apenas para colocar aí alguns pontos em cima da sua questão. Não acho que a questão do desenvolvimento do Brasil, ela evidentemente se restringe a isso, é um elemento que está presente. Acho que insegurança jurídica é o que paira sobre a enorme maioria da população brasileira, que nem justiça existe. Acho que o judiciário tinha que ser completamente revolucionado, com mandatos revogáveis, eleitos. Acho que o STF não deveria nem existir. Gustavo, o tempo já passou, já se esgotou. Então é isso aí. Não, mas pode finalizar, eu dou esse tempo. Eu tô seguindo, eu tô esperando. O tempo tá lá. O tempo tá lá. Aí eu discordo, eu acho que um STF não existir não é possível. As cortes precisam de jurisprudência. Porque olha só, gente, vamos lá, no fim das contas, imagina só que eu estou em busca eu busco justiça na justiça, tá? No nosso sistema judiciário. A gente já viu, acontece várias vezes, juízes de primeira instância que dão uma decisão filha da puta, mano. Decisões que elas não são respaldadas na lei. Então, se eu não tenho uma instância superior pra recorrer, eu me fudi. Então, eu preciso de instância superior pra poder olhar pra aquela decisão e falar assim, mano, essa porra tá errado isso aqui. Então, esse papo de não haver STF pra minha viagem. Beleza, Sim, foi mal. Eu não Bem tava... tranquilo. Tem uma avalanche de coisas. Só antes de começar aqui, eu queria deixar claro aí no chat pra parar de brincadeirinhas. O pessoal tá falando que é Superman versus Vegeta. Vegeta Quem é do... Vegeta? Ele. Mas o Vegeta é o quê? Do Dragon Ball. Não sei o que é. Então. Dragon Ball! Dragon Ball. Então eu sei que é. Exatamente. A barbichinha. Exatamente, por causa das entradas. Para com essa brincadeira, tá? Eu não tô gostando. Vamos bloquear todos que fizeram essa brincadeira aí. É com você, então, mano. Tem alguns pontos que me causam espécie aqui, dentro da fala do Gustavo, que é o seguinte. O número, eu imagino que esteja inflacionado de 1 milhão de pessoas presas, mas, de novo, eu não vejo problema com relação a isso, né? Num país onde você tem, numa taxa histórica de mínimo de homicídios, 40 mil homicídios por ano, a única coisa que eu espero da justiça é mais punição para vagabundo e bandido. Mas aí é demagogia, cara. Sabe por quê? Porque assim, se você olhar só pra taxa de prisão, qual o número de policiais que a gente deveria ter para cada 1.000 habitantes? Será que a gente tem no Brasil número suficiente de policiais para cada 1.000 habitantes? Pausa dramática, galera. Eu tava dando uma pesquisada aqui numa matéria do jornal O Globo, especificamente de fevereiro de 2024, que diz que o Brasil tem uma média de 2 policiais para cada 1.000 habitantes. Só que esse número por si só não significa muita coisa. Na verdade, a matéria diz o seguinte: mais policiais não significa mais segurança. No Amapá, por exemplo, há 4,2 policiais para cada 1.000 habitantes. Mas o estado tem a maior taxa de mortes violentas do Brasil. A remuneração dos policiais é adequada? Vou chutar que não seja. O treinamento é hábil? Então, você tem vários fatores. Simplesmente prender por prender não resolve. Só que quando os deles que são presos, justamente ou injustamente, eles são os primeiros a buscar falhas no sistema judiciário para poder se proteger. Bandido, criminoso, homicida, traficante e congêneres. Então, para mim, é um argumento que ele fica flutuando no tempo e no espaço sem pousar na realidade. Mas isso aí é uma burrice jurídica, tá, chat? Porque olha só, você que tá vendo esse corte. Segundo a legislação, ninguém deve ser preso ou condenado até que se prove... Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então o cara precisa ser... A justiça precisa comprovar que esse cara cometeu um crime de fato. A gente, obviamente, sabe que existe um monte de justiça no Brasil, muita gente é presa injustamente, mas o que acontece é que se esse cara que foi preso injustamente, quando eu digo justamente porque a justiça não conseguiu comprovar que ele é criminoso de fato, esse cara vai fazer duas coisas. Se ele tiver dinheiro, ele vai conseguir ser libertado.
Se ele tiver dinheiro pra contratar advogado, ele vai sair de lá. É por isso que político não fica preso. E aí, olha que delícia. Olha que delícia no sentido negativo, tá? Porque é irônico. Por que diabos é que eu vou ter um profissional, seja um policial, um detetive lá, um investigador, que ele não vai ter o mínimo compromisso que é de conseguir comprovar a culpa de alguém, porra. Aí é foda. Outra coisa, o 8 de janeiro tá longe de qualquer coisa remotamente parecida com a tese principal defendida pelo Gustavo. O Gustavo é um revolucionário. O Gustavo quer, se possível, criar alguma massa, algum corpo de pessoas para tomar o poder. Ó, inclusive, ó, o chat mandou aqui, ó, show. Tem uma outra coisa, né? A justiça tende a quem tem mais dinheiro de montar uma peça jurídica que favoreça quem paga mais. Acredito. Tanto que eu vi recentemente que onde é que ministros do STF ganham grana? Eu vi isso aí recentemente, chat. Presta atenção na pio. Ministros e ex-ministros, eles podem, aparentemente, ser contratados por agentes externos para fazer uma espécie de assessoria jurídica. E, obviamente, cobra-se uma facada por tese jurídica. Numa reportagem que eu vi do UOL, eles falam em coisa de R$1 milhão. Por meio do sangue, por meio da Revolução Armada. Isso é o PSTU, isso é estatuto, isso é PCdoB. Ah, vamos trabalhar os meios democráticos de promover golpes. Mas a essência é a revolução. Revolução tá... revolução com a lógica que ele traz para mim é que nem falar sobre debate acadêmico, né? Qual que é a lógica de você fazer um debate acadêmico com alguém que quer colocar a galera num paredão e fuzilar? Qual que é a lógica disso daí? Oxe, qual que é a lógica de eu fazer um debate acadêmico com alguém que acha que o aumento do desemprego é bom para a economia? Deixa essa pergunta no ar. Então, se a gente está falando do 8 de janeiro, queria apresentar para o Gustavo a dona Jupira, a dona Iraci, o Marcelo, que tem epilepsia, que tem epilepsia e tava onde? Tava na igreja? Sabe por que eu tô dizendo isso aqui, galera? Porque são os mesmos argumentos que a gente que é pobre escuta. Tá? Eu, quando trabalhei em televisão, cansei de gravar entrevista de delegado de Polícia Federal falando a mesma coisa. Quando você pergunta pro cara, pô, o que você acha de superlotação? Ah, eu não tô nem aí. Se a pessoa foi lá, porque ela fez por onde? Ah, eu não tô nem aí se estivesse na igreja. Cansei de ver entrevista de policial, nesses programas de porta de delegacia, de policial falando assim, se tivesse na igreja, eu não tava aqui, tá ligado? Por que eu tô dizendo isso? Porque são pessoas... Esse é o pensamento dessa galera. Aí quando é com eles, pobrezinha dona fulana, sei lá, se o pau que dá em Chico dá em Francisco. Peso. Tem outra senhora também recentemente. Os nomes a gente vai até esquecendo, mas o Clériston morreu na cadeia por negligência do Alexandre de Moraes e mais de 3 pedidos da PGR para tirá-lo de lá por conta de problemas de saúde. E nenhum tinha uma arma sequer. A gente viu depredação da praça, dos 3 poderes e dos ministérios pelo MST, que eu imagino que eu não sei se você concorda ou não com o MST, eu acho que é um movimento terrorista, eu entendo como um movimento terrorista. Aí, ó. Esse é o problema. É um esvaziamento das palavras. O cara julga qualquer um que ele não gosta como terrorista. Só que quando é os dele, são só velhinhos inocentes. Gente que literalmente invadiu uma da sede dos 3 poderes, que estava fragilizado porque os governantes da gestão, até onde as investigações nos levam a ver, facilitaram isso em grande motivo. Os caras não só fizeram isso, como eles gravaram tudo isso. Havia um intento descoberto pelas autoridades de golpe de Estado, escrito por A mais B assim, e o cara tenta fazer a gente achar que foi só uma galerinha que foi lá e pichou um negócio. E são as mesmas pessoas que, se perguntarem pra elas assim, o que vocês acham de quem picha muro? Tem que ir pra cadeia. Sei lá, cara, a hipocrisia, ela é uma desgraça mesmo, né? Que promove terror no campo, e nas cidades o MTST também promove terror nas cidades. Não tem esse duplo padrão, é escancarado, é autoevidente. E mais do que isso, né? Pessoas que nunca tiveram foro por prerrogativa de função, sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, a gente está indo um pouco além de uma mera sensação de insegurança jurídica, que eu acho que é o ponto que você fez para mim. Ou seja, para ele a sensação de justiça é quando a justiça é só morosa. Quando acontece ações, quando a justiça é veloz contra os dele, nossa, que terrível. Os caras que são pró-produtividade, ao ter de cara um Supremo Tribunal Federal que tá proativo, trampando, batendo ponto todo dia, Xandão, trabalhando, os caras tão... Que absurdo, tá esquisito isso daí. A gente tá falando aqui de subversão total do Estado de Direito, do Império da Lei. E se tem uma coisa que advogado, ou quem pelo menos faz direito e vai entrar no sistema de justiça quer, é um mínimo de previsibilidade em contrato. Por isso que o papo com o revolucionário é legal no banco acadêmico, mas na vida real ele se desfaz completo. Eu tenho um acordo com você, meu querido Rogério Vilela.
esse acordo vai ser cumprido. Eu não quero um cara do Estado, um burocrata de plantão, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça Federal, revisando e reescrevendo. É um idiota, é um argumento idiota. Desculpa, mano, é um argumento idiota. Sabe por quê? Porque você está falando sobre previsibilidade dos contratos. Existe um contrato majoritário sobre nós, no Estado-nação Brasil, chamado legislação. O que os agentes públicos da lei, polícias, tribunais, juízes, juizados fazem é analisar e ver se os cidadãos, sejam eles empresários ou não, estão agindo de acordo com essas leis, cara. E sabe quem é que revisa as leis, meu querido? Os políticos eleitos, cara. Então esse papinho de segurança jurídica é papo fraco pra cacete. O contrato que eu fiz com você, eu, dotado de autonomia da vontade, graças à liberdade que Deus me deu, nenhuma... Deus não te deu... amigo, desculpa te falar. Ó, se você que tá vendo esse corte, você acredita que Deus te deu liberdade, você tá maluco. Deus não te deu liberdade alguma, meu amigo. Alguma. O máximo que você tem aí, se der sorte, é nascer com alguma saúde pra respirar. Nada. Ai, Chicote, você não acredita em Deus? Amigo, foi Jesus que está lá na Bíblia, que falou que o reino dos céus é tomado por esforço. Que papo é esse de Deus te deu? Se esforça não, irmãozito. A Constituição me deu essa liberdade. Não, Deus eu vou lá não. e falo, vou prestar tantas horas de serviço para... A Constituição também nos diz que todo brasileiro deve ter direito à casa, à moradia, à terra, tá ligado? E aí? Cai do céu? Não cai. Você, inclusive, tá reclamando daqueles que reivindicam que as pessoas tenham. O Rogério Vilela, vou trabalhar para ele seguindo esses termos e condições. Qualquer papo além disso, já estourou? Estourou, mas ele Tá, eu vou só 50 concluir. segundos, pode passar também. Então, eu encaro essa narrativa tosca e bizarra, inventada e promovida pela imprensa, isso que é o pior, como um golpe absoluto contra o cidadão, contra o povo brasileiro. É o Supremo Tribunal Federal mandando recado, falando prendemos quem queremos, quando queremos, da forma que queremos. Dane-se o que está na legislação penal, na lei de execução. Dane-se que esses camaradas estavam lá no dia 8 de janeiro dando porrada em polícia. Porra, tem algumas horas de gravação da galera fazendo isso. Dane-se, tá ligado? Penal, dane-se o que está na legislação civil, dane-se o que está na Constituição, no processo civil. E outra, liberdade de expressão, o que me deixa mais assustado é a relativização que a esquerda faz da liberdade de expressão. Que é Conte pra nós. aquela brincadeira, né? Liberdade com responsabilidade. Aí, a hora que eu pergunto pra você quais são os termos dessa responsabilidade pra você entrar na minha casa e me prender e me algemar, usando a última racha do direito, que é o direito penal... Mas quem falou isso não foi o Flávio Bolsonaro? Você lembra do Flávio Bolsonaro falando que, pô, só precisa de um cabo e de um soldado pra poder invadir o STF? Você lembra desse papo? Isso não saiu da esquerda, não. Saiu do senhor Flávio Bolsonaro. Um dos Bolsonaro filho. Geralmente a galera da esquerda fica sem conseguir Foi o Eduardo Bolsonaro. dar um exemplo concreto. Que galera? Consigo te dar 10 exemplos concretos. Tá aí, chat. Que parada mais uma vez. Se inscreva nesse canal. Aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau.